Oi, crianças, como vocês estão? Estão tremendo um monte de frio que nem eu, porque tá muito frio, né? Nos últimos dias só tem chuva, neblina, mas a gente vai passar por esse inverno, que tá só começando. Mas enfim, então, hoje a gente vai estar vendo mais uma parábola, porque Jesus contou muitas parábolas na Bíblia. E vocês lembram quais que vocês escutaram nas últimas semanas? Quem lembra? A última foi a da grande festa, né? E a parábola antes dessa, alguém lembra? Tchan, 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 tchan. Era do tesouro, muito bom. E hoje a gente vai estar ouvindo uma outra que fala sobre sementes. Eu tenho aqui algumas sementes. Na verdade, essas aqui dá de comer. Tem várias sementes que dá de comer, né? Lá no fogão a lenha também tem o pinhão que tá assando. O pinhão também é uma semente. Mas tá, então vai ter semente nessa parábola. Será que vocês conseguem adivinhar qual que é a história? Alguém lembra qual parábola fala sobre sementes? Vou dar um tempinho para pensar. Se alguém falou parábola do... Ai, quase me engasguei com a semente. Se alguém falou parábola do semeador, tá certo. E para quem também quiser abrir na sua Bíblia para acompanhar ou para ler depois, a parábola tá no livro de Mateus, capítulo 13. Daí é do versículo 1 até o 23. Num dia, Jesus foi lá para perto do mar da Galileia e, como sempre, tinham muitas pessoas que acompanhavam Jesus, seguiam ele, porque queriam escutar o que ele falava e o que ele ensinava. Então, como se juntou muita gente lá, Jesus entrou num barco, se sentou lá e começou a ensinar para a multidão. E então ele disse: certo dia, o semeador saiu a semear. Então ele pegou as sementes e começou a jogar. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Parte das sementes caíram em terreno pedregoso, ou seja, onde tinha muitas pedras. Era mais pedra do que terra ali. Então, essas sementes logo brotaram, porque a terra ela não era funda. Mas, quando apareceu o sol, como elas não tinham essas raízes profundas, o sol queimou todas essas plantas. Outra parte das sementes caíram no meio dos espinhos. E esses espinhos foram crescendo, crescendo e crescendo, e as sementes iam brotando, mas como os espinhos cresciam muito, eles sufocavam essas plantinhas. E outra parte das sementes caiu em terra boa, e ali deu uma boa colheita, de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, nasceram muitas plantas ali. Aquelas sementes, sim, elas conseguiram brotar, crescer e produzir um monte. E Jesus termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois que Jesus contou essa parábola, os discípulos se aproximaram dele, estavam conversando ali, fazendo algumas perguntas, e daí Jesus começou a explicar essa parábola. Porque deixa eu perguntar, alguém aí entendeu o que essa história quer dizer? Porque as parábolas que Jesus contava não eram só histórias para a gente ouvir e era isso. Não, elas tinham um significado, né? Que nem nas últimas parábolas que foram contadas, as professoras também explicaram o que elas significavam, o que a gente pode aprender e o que a gente pode fazer com isso. Então, Jesus fez a mesma coisa para os discípulos. E ele falou: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, o mal, vem e arranca essas raízes do coração da pessoa. Ou seja, aquilo que ela ouviu, ela não entendeu,
daí vem lá o mal, tira isso e a pessoa segue a vida. Ela escutou a mensagem, mas não entendeu, não fez sentido na vida dela, então ela esquece, deixa pra lá. Então esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. As sementes foram jogadas ali, mas logo vieram os passarinhos e as aves e comeram tudo. Quanto à semente que caiu naquele terreno cheio de pedras, esse é o caso daquelas pessoas que ouvem a palavra e logo a recebem com muita alegria. Mas, como ali no terreno das pedras não tem como criar raízes, a mesma coisa acontece com a mensagem nessas pessoas. Elas ficam pouco tempo com essa alegria, porque daí vem alguma dificuldade, alguma tribulação ou alguma perseguição por causa do evangelho, por causa de Jesus. Então, alguém te pergunta: tu acredita em Jesus? Como assim? Daí a pessoa desse terreno das pedras vai dizer: não, claro que não, eu não acredito nisso. Por quê? Porque a mensagem de Deus não criou raiz no coração dela. Ela, por causa desses problemas, dificuldades ou mau olhar das pessoas, deixa de lado. E quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquelas pessoas que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida, todas as preocupações que a gente tem todo dia e as riquezas, o dinheiro, a fama, elas têm um espaço maior no coração daquela pessoa. Então, ela também deixa o evangelho de lado. E quanto à semente que caiu na terra boa, esse é o caso daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e elas entendem. E então dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, são aquelas pessoas que criam um relacionamento verdadeiro com Deus, que tem raiz no coração, ou seja, não é só uma coisa que elas escutam, ou, sim, eu acredito em Deus, Não, é uma coisa verdadeira e profunda. E quando a gente tem um relacionamento assim com Deus, a gente também dá frutos. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, isso também é visível na nossa vida, nas nossas ações, no que a gente fala. Então, que a gente possa ser essa terra boa, onde a semente é jogada e onde a gente, então, escuta de Deus, escuta da palavra dele, da Bíblia, e que a gente vai entendendo mais, pedindo ajuda para Deus para entender tudo isso, porque não é fácil, né? E que a gente possa estar criando uma amizade sincera e profunda com o nosso Criador. A gente também pode falar dele para as outras pessoas, porque a gente também quer que elas conheçam a Cristo, né? Então, essa foi a parábola de hoje. E eu tenho um desafio para quem quiser fazer e quem puder também, né? Que é, junto com os pais de vocês prepararem um potinho e um vasinho, ou no jardim mesmo, uma terra bem boa, bem saudável, bem bonita, sem pedras, sem espinhos, sem passarinhos que vão comer as sementes, e que vocês possam escolher alguma semente de flor ou de fruta. Não, verdura não. Não, verdura também tem semente. Enfim, de alguma coisa, e que vocês possam estar juntos preparando essa terra, deixando ela bem macia e jogando as sementinhas ali. E claro que não adianta só jogar as sementes, né? Tem que cuidar também. Então, fica aí o desafio. E era isso. Um beijo. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Uma boa semana e até a próxima história.